Estamos hoje aqui no Parcão falando com Sabrina Schirmer. A gente vai falar de várias coisas, mas o principal é a Extremo Sul Ultramarathon. Welcome to Tabata. Here we go in 5, 4, 3, 2, 1, go! Então, quem é a Sabrina? A Sabrina é uma apaixonada por esportes, né? Eu sou professora de educação física, então desde muito guria eu sempre gostei de esporte, né? Eu não tenho muito lembrança assim de qual foi a minha primeira corrida. Sim. A minha irmã mais velha disse que a minha primeira corrida foi uma corrida do saco. Lembra da corrida do saco? A gente entrava no saco e corria. Foi a minha primeira medalha, tenho guardado em casa até hoje. Mas eu sempre gostei de esporte, segui a área, eu trabalho como educadora física dentro de academias, né? E a corrida começou nessa época de guria, assim, né? Eu não tenho assim uma data específica de como eu comecei a correr, mas eu me lembro que isso entrou na minha vida de uma maneira mais forte quando eu tinha lá uns 20 anos, mais ou menos, hoje eu tenho 44, e me convidaram para participar de uma corrida de aventura, que era uma coisa nova, ninguém conhecia no estado, né? E eu fui meio sem saber o que era. Na época eu me lembro que eu dizia, mas eu não corro nada, eu tinha que pedalar e eu também não pedalava, né? E eu acabei... também? Canoagem, a gente remava, corria, fazia técnicas verticais e remava. Não, remava, corria, pedalava e fazia técnicas verticais. E aí eu comecei a fazer essas provas de aventura, era um quarteto, eram 3 homens e uma mulher, todos amigos, né? E eu me apaixonei por aquilo ali, porque era uma maneira de praticar um esporte em meio à natureza. E as corridas de aventura estavam muito fortes no estado, elas estavam muito fortes no Brasil. E a gente começou a fazer, existiu o circuito gaúcho, existiu o circuito catarinense, a gente corria, na época, uma prova para o final de semana. Né? Então eu saí dos 10 e já me largaram assim em provas de 80 quilômetros. Então hoje às vezes me perguntam, não, quantas maratonas tu fizesse na vida? Nenhuma. Eu nunca corri mais do que 40 quilômetros por plano. Agora a Extremo Sul foi a primeira vez. Como é que é? Eu nunca corri mais do que 40 quilômetros no plano. No plano. No plano. A Extremo Sul foi a minha primeira experiência. E essas provas de aventura, a gente foi aumentando as distâncias, aumentando cada vez mais. E aí eu comecei a ver que o que eu gostava eram as longas. Tá? Eu cheguei a fazer o Ecomotion, na época foi uma etapa do Campeonato Mundial de Corrida de Aventura, uma prova de 420, 430 quilômetros, provas de 7 dias sem parar, corrida, bike, remo e vertical. E aí eu vi que o que eu gostava... Desculpa, sem parar? Sem parar. Sem parar mesmo, nem uma dormidinha. Na realidade, as corridas de aventura, o teu sono é uma estratégia. Sim. Nessa prova... Tá dentro do planejamento. Tu vai ter que optar, mas por óbvio que ninguém aguenta, né? Nessas etapas de mundial, eles colocam um cartão de sono, então é obrigatório eu dormir 3 horas na corrida inteira. Ou seja, nos 7 dias, que foi o tempo que a minha equipe levou para completar o percurso, a gente dormiu mais que isso, porque fica difícil, mas os campeões dormiam aquelas 3 horas, faziam a prova em 3 dias. Né? Estamos falando de um nível mundial. Mas enfim, eu cheguei, na época a gente corria assim, circuito gaúcho e circuito catarinense, então em um mês tu tinha 2 provas por mês, cada prova de 80 quilômetros. E aí foi a minha base. Então hoje, se me perguntarem o que eu gosto mais, gosto do mato, gosto do terreno ruim. Então aquele lugar que ninguém gosta de correr porque é trancado, porque é travado, adoro, porque é a minha base, a minha experiência veio daí. Isso foi crescendo sempre muito forte, até que em 2008 eu engravidei, meu filho nasceu, e aí com criança pequena ficava bem complicado trabalhar, cuidar de filho, correr, nadar, pedalar, treinar, fazer vertical. Então eu não tinha mais tempo para treinar, comecei a fazer umas provas menores, né, estilo circuitos trilhas hoje, provas de 20, de 30 quilômetros, mas eu vivia machucada. Por quê? Porque eu não tinha tempo para treinar. Então ou eu corria, ou eu fazia reforço muscular, ou eu cuidava do filho, ou eu trabalhava. E eu fui sem tempo e me machucava, mas eu continuava, enfim. E aí começaram a aparecer as corridas de montanha no Brasil, né, e fora. E o negócio começou a ficar mais divulgado e tal, e até que uns amigos do tempo da época de aventura disseram, olha, tem as provas de montanha, quem sabe tu vai treinar uma modalidade só, é mais fácil, não te demanda tanto tempo. Eu disse, olha, comecei a pensar. E aí nisso me convidaram, foi a minha primeira prova de montanha, que foi o La Mission em 2011 ou 12. Comecei bem, né? Já me largaram assim, né? E era uma prova de 160 quilômetros, na época só tinha essa distância.
sozinha, que era uma coisa que eu nunca tinha feito, porque as provas de aventura sempre era eu e mais 3, né? Mas o La Mission tem uma vantagem que ele não tem cortes, né? Tu larga e tu chega. E a meta deles, eles chegar é ganhar. Então tu tem que chegar. Se tu vai mais rápido, mais lento, se tu vai dormir, se tu vai parar para comer, é estratégia tua. E eu na época ainda pensei assim, será que eu tenho condição de fazer isso, né? 160 km sozinha. Bom, me colocaram uma pilha e eu disse, quer saber? Vou, né? Porque naquela época eu já estava meio cansada assim de corrida de aventura, como é um quarteto e a mulher é a mais fraca, tu tem sempre alguém gritando no teu ouvido, tá, né? Tu é arrastada, né? E eu disse, olha, quem sabe é uma prova que eu vou fazer pra mim, sem estresse, porque se eu quero parar pra comer, eu sento e paro, eu quero parar pra dormir. Enfim, eu fiz essa primeira prova em Vila Angostura e me apaixonei, né? Porque o visual de tu subir uma montanha, é difícil, mas quando tu chega lá em cima tu tem um visual compensador. Eu fiz a primeira prova em 46 minutos. É uma prova de dia, né? Mas eu me encantei, né? Foi a primeira prova que eu disse, gente, é isso que eu quero, não tem ninguém para gritar na minha vida, eu faço da maneira que eu quero. E a partir daí começaram a surgir as provas de montanha e estamos até hoje fazendo as provas de montanha, né? Me dá um... Vou dar mais pra frente aqui, quando vem o vento lá. Me dá um resuminho de algumas provas que você já fez. Que eu fiz, olha, o La Mission foi a primeira, eu fiz 2 vezes, eu gostei tanto que eu voltei lá para tentar fazer um tempo melhor, acabei fazendo umas mesmas 46 horas. Eu fiz, deixa eu ver, na Argentina, eu fiz, não, La Mission, depois eu fiz a Vulcano no Chile, 100 km, fiz o Endurance Challenge no Chile, 80 km, eu fiz Patagonia Run, 120, eu fiz no Brasil XTR 80, APTR 120, Indomit Ubaú 50, o Indomit Costa Esmeralda a 100 milhas, eu tomei um pau. Fiz Indomit Mendoza. Você que tomou o pau é do ano passado? Do ano passado, a 100 milhas. É que eles deram uma mudada bastante. O tempo de corte estava bem estreito. Eu teria que virar ninja para terminar, mas eu sou cabeçuda e resolvi fazer. E realmente não deu. Eu fiz o Ultra Fjord, o 100K, foi uma prova muito legal esse ano. Eu já fiz o Ultra Trail do Mont Blanc, eu fiz 2 provas, eu fiz a TDS, os 120 km, e esse ano eu fiz a CCC, o 100. Eu já fiz também do circuito mundial a Lavaredo Ultra Trail, na Itália. Acho que essas são as principais. Como é que entrou a Extremo Sul? Bom, a Extremo Sul no calendário foi uma coisa muito louca, porque eu queria fazer a prova principal do Mont Blanc, que é o 170. Só que o 170, além de ter a pontuação, tu tem que participar de um sorteio. E aí, durante 3 anos, eu pedia o sorteio e tomava pau no sorteio. E aí, depois de 3 anos, tu ganha a vaga, né? A vaga é tua. Só que aí, nesse ano, eu fiquei sem os pontos. Porque eu fiz o Indomit, Costa Esmeralda, e não terminei a prova e não pontuei. E aí era o final do ano, eu teria a vaga pro ano seguinte, garantida, e eu precisava dos pontos. E aí, como eu já tinha gastado muita grana naquele ano ali, eu falei, o que me resta uma prova não tão cara e que eu consiga fazer? Extremo Sul. Falei, bom, é aqui no estado. Eles divulgam um pouco a questão do ITRA ali, né? É uma prova que dá 6 pontos do ITRA, né, que é a pontuação máxima, e é uma prova que engana. Porque o que tu pensa? Não, o cara tem 56 horas para terminar, eu vou correr, se eu cansar eu vou caminhar, não tem como errar, né? Me enganei, feio. Porque na realidade eu já tinha vindo muito cansada dos treinos do Indomit, né? A prova foi 3 semanas depois, né, do Indomit Costa Esmeralda, e eu errei de estratégia. O Extremo Sul é uma prova de muita estratégia. A gente fica achando que é plano e que é fácil, porque vai caminhar 4 por hora que tu termina. E eu, para começo de conversa, comecei numa estratégia errada. Eu pensei assim, eu tô acostumado a fazer provas de 100 km, eu vou tentar correr mais, correr os 100. E aí depois desse 100K, que é o meu chão, eu caminho e corro.
Não funcionou, porque eu comecei a sentir o meu tibial anterior lá pelo quilômetro 80, mais ou menos, que era uma coisa que já vinha me incomodando desde a prova da Itália, da Lavaredo, que tinha sido na metade do ano. E aí comecei a sentir o tibial direito, comecei a jogar o peso do quadril pro lado esquerdo, mais a inclinação da areia, começou a dor no quadril, e aí a coisa ficou ruim. Resumo, no quilômetro 160 eu não conseguia mais caminhar. Aí se tentou ainda fazer um atendimento de fisioterapia ali na beira da praia e tal, mas eu já tava ruim, tava muito frio. Junto meio que entrou uma hipotermia e aí a prova acabou pra mim, né? Eu saí dali praticamente no colo, né? Eu não conseguia caminhar. Enfim, fiquei com a prova empalada. Eu dispuxo uma prova que teoricamente era para ser fácil, né? Entre aspas, não foi. Bom, eu como não gosto de ficar com prova empalada, marquei o meu calendário todo desse ano. Eu tinha duas provas grandes, que era o Ultrafjord em abril e a CCC na França em setembro. Então essas eram as minhas duas provas altas. E desde o início do ano eu já tinha na minha cabeça que se eu terminasse a CCC bem, né, sem lesão, sem dor, sem nada, eu ia tentar a Extremo Sul. E foi isso, eu terminei a CCC assim, sobrando, né? E eu falei, vou para essa prova, mas vou com uma outra estratégia, né? E aí a estratégia funcionou de uma maneira assim redondinha, né? Eu acabei intercalando uma caminhada e uma corrida bem no início da prova. Eu tive uma experiência muito legal no início da prova. Eu andei com duas pessoas e uma delas é um cara sensacional, que é uma pessoa que já fez essa prova 5 vezes. Como diz assim, um senhor, é o Delino, ele tem 65 anos e ele é a gente brinca que ele é o mito da Extremo Sul. Ele é o cara que ele é extremamente simples. Ele, anos anteriores, ele corria com uma mochilinha, sabe esse saquinho que tu ganha o kit? Sim. De cordinha? Ele corre com isso, ele usa crocs, a lanterna dele é uma Rayovac, que lá no meio da prova ele bate, a Rayovac para de funcionar e ele reclama porque ele não trouxe o bombril para colocar ali e dar o contato. É uma pessoa extremamente simples, né? Mas ao mesmo tempo um cara extremamente sábio, né? E ele acabou ajudando eu e uma outra menina, que foi a Karina, que ficou em segundo, que já tinha vindo da Y 235, ele nos ajudou muito na prova. Então eu praticamente andei com eles até a maior base, que é o Farol do Albardão, onde lá tu tem uma casa que tu pode dormir. Quando nós chegamos lá, para tu ter uma ideia, o Delino não enxergava mais, tá? Porque ele é diabético, quando a glicose baixa, ele como ele mesmo diz, eu tô com perda das vistas, né? E aí ali eles se alimentaram e eles não iam dormir. Eu, como queria fazer uma prova mais conservadora, parei. Eu fiquei acho que umas 2 horas e pouco parada ali, dormi 45 minutos e saí. E ali é onde começa a Extremo Sul, porque tu tá com 138 quilômetros nas costas e ali tu vai começar a ter um pouquinho de dor, tu vai ter um pouquinho de bolha e tu começa a ficar sozinho, muito sozinho. Esse ano a gente teve um agravante, eu acho que esse ano foi pior do que o ano passado, porque a gente pegou vento sul e maré alta. Então teve vários trechos que a praia lá é muito larga e aquilo que eu enxergava era água. Passava com água aqui, né? Por conta disso, até a prova, depois quando eu terminei, que eu fui saber que a prova acabou sendo interrompida. Eu cheguei no Albardão ali às 9 da manhã, as pessoas que chegaram depois das 3 da tarde, se eu não me engano, foram impedidas de prosseguir, porque a maré estava tão alta que sobrou só as dunas. Não tinha como passar. Os carros da organização que levavam comida e água para os PCs não conseguiam, estavam atolados na beira da praia. Eles ficaram até o outro dia presos no farol, porque não tinha acesso, né? E lá é um lugar que só via rádio da Marinha. Não tem celular, não tem nada, funciona. E então dali para frente tu já dormiu, mas tu vai andar horas. E aquilo a paisagem é a mesma coisa, mas não é, né? Porque depois do segundo dia tu já tá cansado, tu já dormiu muito pouco, essa privação de sono ela pega muito. Então tu tá indo e enxerga assim, eu chegava a enxergar, ó, mais ou menos daqui a 10 quilômetros tu sabe que tu vai ter lá um posto de abastecimento. Só que esses 10 quilômetros na beira da praia, tu anda muito, só que daqui a pouco tu já enxergou o staff te abanando e tu, tô enxergando o staff, tu chega lá, não tem nada,
né? Então tu vai cuidando assim, eu queria tanto um lugar para sentar, daí tu olha de longe assim, parece um tronco, daí tu, naquele tronco eu vou sentar. Aí tu vai chegar lá, não é um tronco, é uma garrafa PET retorcida, sabe? Então ela é uma prova de autoconhecimento, muito, porque é tu e tu, então eu digo assim, a alma sai para fora e tu tem que conversar com a alma aqui do lado, o corpo tá aqui, a alma conversa aqui. Em virtude da privação de sono, na segunda noite foi uma viagem, né? Eu tive muita alucinação, enxerguei, tem coisa que não dá nem para contar, porque as pessoas não acreditam, né? Mas assim, tu viaja demais, né? Para tu ter uma ideia, eu teve um determinado ponto da prova que eu me perdi na beira da praia, né? Então qual é a informação que tu tem? Tu tá andando, ela não tem marcação, né? O mar tá à tua esquerda. E como tem muita, nem sei se são rios ou córregos, é a água que vem do Taim, cruza a beira da praia. Então às vezes tu sai para tentar não molhar o teu pé naquele córrego. Só que eu saí, o meu GPS tinha acabado a bateria, eu fui tentar carregar, e nisso de baixar a cabeça, quando eu levantei a cabeça, eu perdi a minha referência para onde eu tinha que ir. E aí, por minha sorte, eu já estava lá perto de Hermenegildo, já quase no final da prova, quilômetro 180, eu acho, talvez. E aí tu sabe que tem uma luz lá do... Final da prova, a prova tem 235, 180. 226. 226. 226. Lá no 180... Faltava 50. Faltava pouco. Pouco. Para quem já carregou aquilo ali, faltava pouco. E aí eu me perdi a referência da luz do Hermenegildo. Exato. Aí eu tava meio afastada da água, olhei para trás, não via ninguém, olhei para frente, não via ninguém, e aí para direita eu enxerguei uma luz que me piscava. Eu disse, é o staff, perdi a referência do GPS, porque acabou, no final não tinha acabado a bateria, depois que eu tinha desligado sem querer. Perdi a referência e é o staff lá me chamando. Aí eu caminhava, e quando eu cheguei na luz, não tinha luz. Aí eu fui mais um pouco, né? Daí daqui a pouco era a luz do fim do túnel. Era uma luz, entendeu? Não me pergunta que luz. Bom, e aí lá tem um parque eólico, que são umas luzes vermelhas, né? Porque lá pelas tantas eu já tinha perguntado se é que tinha algum pequeno aeroporto lá. Eu tinha perguntado no posto anterior, não tinha também, eram as luzes do parque eólico. E aí eu comecei a caminhar para o parque eólico. Bom, depois de caminhar, eu disse, não, tá errado isso aqui, tô perdida. E aí as dunas eram muito altas, maiores do que eu, né, não precisa de muito. E eu disse, bom, perdi a referência total, eu não conseguia achar o mar. Então eu fechava os olhos, escutava o barulho do mar e não chegava lá. Por minha sorte, como eu estava perto já de Hermenegildo, lá tinha sinal do celular, e aí essas alturas, porque tu já tá tão zureta, eu tava com um spot preso na mochila, que era um rastreador. E quem estava me monitorando por esse spot era o Emerson aqui de Porto Alegre. E aí quando eu vi o spot eu falei, claro! Liguei pro Emerson, 1 da manhã. Me ajuda! Eu não consigo chegar no mar. Ele disse, não, tô te cuidando. Ele disse, eu tô te cuidando. Tá vendo o parque eólico? Tô. Vira de costas para ele e vai até tu colocar o pé no mar. E aí foi assim que eu voltei. Depois, mais pra frente, eu encontrei a Karina, essa menina que tinha andado comigo no início da prova, também completamente perdida. Ela não sabia para que lado ia, ela estava preocupada em saber onde é que estava a outra mulher, que já tinha nos ganho há 4 horas. Não. E ela também, junto com outras pessoas, se perderam na mesma situação. Então tu perde um pouco a referência, tu não sabe para onde tu vai, e ao mesmo tempo tu já está enxergando o staff que não está lá, tu está enxergando o carro do apoio que não está lá, tu está enxergando uns bichos que também não estão lá, entendeu? Então tu enxerga umas pedras, as pedras se mexem, daí tu vai falar, acha que é uma pessoa e não é ninguém, né? E assim vai, né? Você que está assistindo, você está ficando com medo de fazer a prova ou está te dando vontade de fazer a prova? Então ela é uma prova nesse sentido, assim, de tu prestar atenção no que está acontecendo e ao mesmo tempo a paisagem, a gente pensa assim, ela sempre diz, todo mundo diz, não, a paisagem é sempre igual. Não, não é. Não é igual. Não é igual, porque tem assim um pôr do sol que é inexplicável, o nascer do sol que é inexplicável, enfim, ela é uma prova assim, de autoconhecimento e, né, tem esses, assim, se tu for analisar relatos, né, tem pessoas que, o ano passado teve o Oraldo, que era um atleta, ele desistiu a 7 km da chegada.
porque ele sentou e ele disse que ele não conseguia mais porque ele estava dentro de um labirinto. E aí tu conversa com ele, o cara te conta, ele me contou isso antes da prova, e eu falei assim, mas não pode ser essa viagem toda. E o cara conta, não, eu entrava e saía do labirinto e eu não conseguia sair dali, até que ele se sentou no chão e ficou. E o staff chegou nele e o staff poderia ter empurrado ele, mas enfim, não empurrou e ele desistiu, ele era o primeiro colocado, ele desistiu a 7 km de completar a prova. E quando o cara te conta isso, tu, não pode ser isso aí tudo, né? Daí eu vou te dizer, só indo lá, correndo pra ver. E não é à toa que muitas das pessoas que foram o ano passado, foram o retrasado, e muitas pessoas depois começam a perguntar, volta no que vem? Eu falei, não, eu não volto, porque eu cumpri a minha etapa, o que eu queria era terminar essa prova, o que eu gosto mesmo é montanha, fato, mas recomendo, eu acho que é uma prova muito interessante, muito legal, e ela não é fácil. Ela sai de, se a gente pensar no nosso litoral, ela sai de cima e desce, é isso? Ela sai do... Por isso que falou que o mar está à nossa esquerda. Isso, ela sai dos moles ali da Praia do Cassino, em Rio Grande, e ela vai até o Chuí. São 226 quilômetros, é uma prova que tem 8 bases de apoio. Então tu tem 8 lugares que tu vai encontrar alguém lá. Tirando isso, não adianta nem querer ligar para a mãe, porque... não tem sinal. Eu trabalho durante a semana, eu sou professor de educação física, trabalho durante a semana no litoral, em Pinhal, na escola. Então o meu treino principalmente agora no verão, que dá para chegar na beira da praia, porque no inverno é mais complicado. É beira de praia direto. Eu mesmo ano passado, a questão da dificuldade, um pouquinho antes da TTT que eu estava fazendo meu longuinho, eu ia 10 e voltar 10. Eu levei 2 horas para fazer os primeiros 10 com vento contra, com areia. E quando eu voltei em 45. E para tu ver assim, eu disse assim, a prova começa no 138, né? A segunda noite é dura, né? Eu terminei às 8 da manhã, né? Eu fiz em 46 horas. E essa segunda noite aí é complicada. E eu praticamente assim, eu tava sentindo um pouquinho de dor no meu tibial de novo, né? Quer dizer, a questão do tibial é uma coisa que provas mais distantes ele surge, eventualmente. Mas assim, no quilômetro 195 por aí, eu já tava assim, a correr nem pensar. Eu já tava caminhando com dor, eu já tinha quebrado um bastão, tinha quebrado um trekking pool lá antes do farol. De sorte eu consegui, um amigo que me emprestou. E aí tu fica assim, ao mesmo tempo, é longe, mas não é, né? Daí eu já andei 195, né? Agora por 30, eu falei, não, eu chego lá, depois eu fico 2 meses sem correr se precisar, entendeu? Mas eu termino, né? Essa vez vai, né? Como é que se encaixa a família, a profissão, nos treinos, os teus treinos, tu treina quando? Olha, quanto tu treina? Tu sabe que isso aí é uma coisa complicada, né? Se a educação física sabe como é, né? Se não trabalhar, né? Então, assim, eu tento, dentro do possível, tenho uma certa facilidade, como eu dou aula em academia, então eu consigo fazer 2 vezes de reforço muscular, de reforço muscular dentro da academia, nas minhas brechas de horário, né? Consigo fazer durante a semana mais 2 de corrida e 1 de natação. Porque essa de natação eu tenho 40 minutos porque meu filho está nadando, eu levo ele para nadar e nado também. E era isso, eu não consigo fazer mais do que isso, né? Aí eu acabo fazendo nos finais de semana, aí sim, né? Dependendo da época do ano, dependendo da prova, eu chego a fazer assim, um treino sexta de noite, né? Depois que eu termino o trabalho, um treino sábado de manhã, dobrado sábado de tarde, domingo de manhã, às vezes domingo de tarde também. Foi uma coisa que eu comecei a fazer praticamente no último ano, mais ou menos, que eu troquei de treinador, esses treinos parcelados, né? Eu acho que isso me ajudou muito, em virtude de tempo, de logística familiar, né? Porque tu consegue dar uma saída e voltar, né? E me melhorou muito, assim, a questão de condicionamento físico, né? Mas, assim, o meu marido é professor de educação física, né? Não que vai ajudar, porque às vezes, né, aquela história, não tá em casa, não tá em casa, né? E espeto em casa de ferreiro, espeto é pau. Pois é. Mas, e aí nos finais de semana, a maioria das vezes no sábado de manhã, que é o meu treino maior, assim, eu costumo treinar. 2019, o que a gente tem pela frente, Sabrina? 2019, assim, certo mesmo, só o TMB Ushuaia, que é uma prova de 130 quilômetros. Que foi a hora que eu te perguntei se é do TMB. É aquele, o TMB tá aqui agora. O TMB
É chancelada, chancelada ou eles vêm para cá? Não, é chancelada. Né? Tem algumas vantagens para quem ainda quer fazer provas da UTMB, aí pela frente. Mas a princípio é essa. A prova que eu queria fazer mesmo, a prova grande do segundo semestre, era uma prova na Suíça, que é do circuito mundial também, mas também requer sorteio e tinham 2.056 corredores para 100 vagas. Quer dizer, agora a coisa que ela me contou antes, quando a Câmara encerrou, a questão das 10 provas dos 10 anos. Porque na realidade existe o circuito mundial, né, de corridas de montanha, que agora até aumentou, né? Antigamente, quando eu comecei com essa ideia, eram 10 provas. Tinham 10 provas que a elite mundial, os patrocinados, então, quem só faz isso, faz as 10 provas no ano. Eu, na minha humilde ideia, pagando do meu bolso, né? Eu pretendo fazer uma prova a cada 10 anos. Né? Então eu tenho brincadeira, uma prova a cada ano, durante 10 anos. Então eu sempre escolho essa prova. Claro que nem sempre que a gente resolve a gente consegue, porque depende de pontuação, depende de sorteios. E em cima dessa prova eu acabo adaptando o resto do calendário, né? Então, como a prova que eu queria já não deu, provavelmente eu vá fazer os 80 quilômetros do La Mission, que é uma prova que faz uns 3 anos que eu tenho vontade, mas ela nunca encaixa porque ela sempre colide com as provas da Europa, né? Que são, né, nesse período. Não tem muita, assim... De 100 milhas? Não, as 80, La Mission 80 quilômetros. É a distância máxima ali da Serra Fina. É? Não teve ano passado? Não, essa de 100 é a da Argentina, que eu já fiz. Tá. Essa é do Brasil, né? Então, por aí... 35, 50 e 80. Eu já estou analisando, né? Às vezes eu faço alguma coisinha menor, né? Em torno de 30, assim como treino, né? Mas eu tenho evitado um pouco de fazer essas provas de 20, de 30 quilômetros, porque eu sempre acabo me machucando. São provas muito rápidas e assim, a minha distância mesmo, a distância que eu gosto, que eu treino bem, que eu termino bem, que eu não me machuco, 100 quilômetros, né? Eu não gosto às vezes de fazer menos do que isso, porque para mim não exige do mental, exige só do condicionamento. E eu curto justamente a parte mental, e justamente por conta disso que a Extremo Sul foi sensacional. É uma prova que quem tem cabeça termina, quem não tem, não é à toa que largaram lá 56 e 11 terminaram. Desculpa te perguntar, qual seria o valor da inscrição da Extremo Sul? A Extremo Sul, se tu fizer ela agora, R$800. Se deixar para fazer em cima da prova lá, chega a 2.000. O que ela te oferece? Tu falou que são 8 pontos base. Ela te oferece, como a largada dela é em Rio Grande, na Praia do Cassino, né? Na realidade o congresso técnico é no Cassino, eles te oferecem o transporte até a largada, que é na Praia do Cassino, de Rio Grande para o Cassino, né? No ônibus, e eles levam todas as tuas coisas, né? A tua mala, lá para o Chuí, lá para o final da prova. No decorrer da prova são 8 bases, essas bases têm comida e água. Não posso informar muito a questão da comida, porque uma das coisas, eu tenho problemas alimentares, agora há 2 anos, graças a Deus, eu não tive mais problema com isso, mas assim, eu nunca como as comidas que organização nenhuma dá, eu sempre carrego as minhas coisas, porque senão é vômito na certa, né? Agora eu tô há 2 anos sem vomitar em prova. Então eu carrego a minha comida. Eu sei que tem, né, comida. Eu até cheguei a comer um pouquinho de pirê num dos postos, mas assim, o que tem lá, eu nem olho. E aí eles vão levar suas coisas lá pro final. Tu vai ganhar um kit do atleta, que é uma camiseta pré-prova, né, a camiseta que é essa aqui, que é a camiseta de finisher, uma viseira, aqueles saquinhos e um copinho, e uma bandana. E quem é que te ajuda? Fora tuas pernas? Fora minhas pernas e meu bolso, né, e a boa compreensão do marido, quem me ajuda é o pessoal da Raiz Trail. Eu tô junto com eles há 1 ano agora, né. A Raiz tem alguns parceiros, que são a Salomon Brasil, a Girardi, a Suporte Fisioterapia, que dão uma baita de uma ajuda, né. A gente sabe que fisioterapia é tudo que atleta precisa, se não quiser se lesionar. Material esportivo é uma coisa que a gente detona. Eu só esse ano, para tu ter uma ideia, matei 8 pares de tênis, né? Então 8 pares de tênis pesam.
né? Já sabe, se alguém estiver fazendo doação de tênis Doação de zero, tênis. tem Pode. pra lá. Que número tu calça? 38. 38, Pode 143 eu também tô aceitando. Então a sala no Brasil ajuda muito, né, com as roupas e com tênis. E é isso, né? De fora, o que a gente sempre tenta fazer? Eu essa semana sempre fechei, o Ushuaia tá praticamente tudo fechado. Aí as pessoas, mas ainda falta não sei quanto tempo. Não, falta, mas eu pego assim, a inscrição tem que ser no primeiro lote, a passagem a gente fica esperando as datas que agora teve Black Friday, a passagem saiu mais barato. Assim eu vou, entendeu? Eu sou assim, normalmente quanto mais cedo, melhor, justamente para tentar fazer uma prova mais econômica possível. As provas não saem baratas, a gente sabe. A distância que eu gosto de correr, que são mais de 100 quilômetros, a gente tem poucas provas no Brasil. Já melhorou nos últimos 3 anos, né? Mas assim, eu teve uma época que eu fiquei acho que uns 4 anos sem correr no Brasil depois de tomar roubada, né? Roubada, porque roubada tem, né? A gente sabe que o jeitinho brasileiro acontece nas provas também. O ano passado a coisa tinha dado uma melhorada, eu também levei uma roubada, né? São provas não tão bem organizadas. E aí a gente faz, gasta, conta que tu vai ganhar uma pontuação, chegar na hora, é a água que não tá lá, é a montanha a mais que não tem marcação noturna e tu fica lá e não acha, né? Então a gente ainda tem, infelizmente, isso no Brasil. A gente já tem bons organizadores, sim, a coisa está melhorando, sim, ainda tem que melhorar, né? Para as grandes distâncias. Então, assim, provas de mais de 100 quilômetros é difícil, né? E aí eu prefiro sempre fazer, na maioria das vezes, uma prova fora, que aí eu economizo para aquela prova, do que ficar fazendo várias provinhas pequenas que não são o meu alvo, né? Eu sigo fazendo uma média assim, de 2 provas grandes por ano, uma por semestre, né? E uma menor aí que eu tento encaixar para treino. Aproveitar aqui, o pessoal da Raiz eu conheço, mas eu não conheço quem é a tal das Maria. Já que tu é uma Maria da trilha. Já que eu sou uma Maria. Bom, as Marias. Já vamos falar um pouco sobre isso também. Sobre as Marias. Bom, a ideia das Marias surgiu da Lucy, né, da Lucinara Guerreiro, que ela tinha a ideia de quê? De contar a história de mulheres que correm, mulheres que são da trilha, né? E também de juntar essas mulheres em prol do crescimento do trail, assim como é também o objetivo da Raiz. Então hoje a Lucy procurou agregar essas mulheres, né? E ela segue nos canais, nas redes sociais, né? Contando a história de mulheres que praticam, que gostam de correr e que praticam as trilhas. Então ela coloca lá desde a história da Sabrina, que correu 226 quilômetros e corre um tampão, a história da Joana, que correu pela primeira vez os seus 10 quilômetros e está muito feliz com isso. Então daí que saiu as Marias da trilha. Então agora você tem 2 histórias num vídeo só. Obrigado, Sabrina. Valeu. Beijo. Bons treinos, né? Agora estamos começando de novo, bem devagarinho. Eu também. Bem devagarinho. Do 0 ao 130.